balanço do primeiro turno indica que o Centrão foi o grande vitorioso das eleições municipais. O PSD de Gilberto Kassab elegeu o maior número de prefeituras Brasil afora, quase 900, seguido pelo MDB e pelo PP do Arthur Lira, presidente da Câmara. Isso significa o quê quando a gente olha essa lista com os partidos mais votados? Mais do que o discurso de extrema-direita, do bolsonarismo, do PL do Bolsonaro, o que definiu mesmo as eleições foi o dinheiro das emendas do orçamento secreto. Esses partidos controlam o Congresso, espalham dinheiro e controlam agora muitas prefeituras, cada vez mais prefeituras. Então, o orçamento secreto do Arthur Lira decidiu muita coisa. Ele segue como um homem muito poderoso e o Kassab também fez apostas certas e o partido dele, além de muitas prefeituras, elege prefeitos importantes, como Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. O PT de Lula foi apenas o 9º partido mais votado, com 248 prefeituras. Bom, é pouco, mas significou um avanço em relação a 2020. 2020 foi o fundo do poço para o PT. Eu vejo muita gente dizendo, a esquerda está fraca. Está mais fraca do que o Centrão e a direita, não resta dúvida nenhuma. Mas já teve pior, hein? 2020 foi o fundo do poço. E por que isso aconteceu? Porque houve uma tentativa de simplesmente eliminar o PT do mapa político. A Lava Jato, a derrubada da Dilma, a prisão do Lula, tudo isso foi uma construção que tinha como objetivo acabar com o PT. Chegaram a dizer, vamos caçar inclusive o registro do partido. O partido resiste, mas está mais fraco e agora começa a se recuperar. Ainda assim, o PT só elegeu 2 prefeitas entre as cidades maiores do país, aquelas cidades com mais de 200 mil eleitores que tem segundo turno. Elegeu a Margarida Salomão em Juiz de Fora e a Marília Campos em Contagem, 2 prefeituras em Minas Gerais. Esse é o balanço que a gente pode trazer. O partido de Lula vai estar em 4 disputas de segundo turno nas capitais: Porto Alegre, Cuiabá, Natal e Fortaleza. Esta última, em Fortaleza, é a capital que o PT tem mais chance de conquistar, mas é uma disputa duríssima contra um representante do bolsonarismo raiz. Em Fortaleza e em Cuiabá acontecem essas disputas. De um lado o PT, de outro lado um representante do PL, mas não é só o PL, é aquela turma do PL de fazer agitação em rede social, extremistas mesmo. Tanto em Fortaleza como em Cuiabá é esse o confronto. Agora, Brasil afora, se a gente olhar bem o mapa, não houve esse confronto esquerda-direita como houve na eleição presidencial de 2022. Foi mais mesmo a força dos partidos do Centrão, com máquinas partidárias operando fortemente. Bom, o PL do Jair Bolsonaro projetava eleger 1.000 prefeitos. 1.000. Conquistou cerca de 500. Mais do que o PT, mas menos do que eles projetavam. O ex-presidente Bolsonaro sofreu derrota dura no Rio de Janeiro. Perdeu no primeiro turno. O candidato dele, o Ramagem, um delegado da Polícia Federal, perdeu no primeiro turno para o Eduardo Paes. E em São Paulo, o Bolsonaro saiu chamuscado. Ele tentou deixar um pé em cada canoa. Marçal, Ricardo Nunes, não se definiu, se queimou com muita gente da política. A turma do Ricardo Nunes ficou brava com ele, porque ele ameaçou apoiar o Marçal, depois correu para o Nunes, depois foi para o outro lado. Enfim, titubeante. O Jair Bolsonaro sai chamuscado, mas não sai derrotado também, porque colocou apoiadores, gente ligada a ele, em várias disputas nas capitais. Então esse é o balanço que a gente pode trazer da eleição. Figuras individuais que ganham muito peso. Eduardo Paes no Rio de Janeiro montou uma aliança e ganhou no primeiro turno do bolsonarismo na terra do Bolsonaro, né? Onde o bolsonarismo surgiu, que é o Rio de Janeiro. Então Eduardo Paes mostra muita força, ele é do partido do Kassab, ele foi comemorar a vitória lá em Brasília com o Lula, mas ele não se elegeu por causa do Lula, ele é um aliado do Lula, mas se elegeu por força própria e ganha também projeção para disputar até o governo do estado do Rio de Janeiro em 2026. Outra personalidade vitoriosa, João Campos, do PSB, que foi reeleito logo no primeiro turno no Recife. Ele também se projeta para voos ou para governador ou até voos nacionais
nas eleições aí do futuro. Em São Paulo, o destaque da eleição foi o primeiro turno ultra disputado, com os 3 candidatos, Boulos, Nunes e Marçal, super embolados. Pablo Marçal, que aprontou de tudo nessa eleição, violência verbal, ofensa, acabou derrotado por uma margem muito estreita, mas a eleição deixou cicatrizes na extrema-direita. Boulos, por sua vez, teve dificuldades para conquistar o voto lulista, o voto mais popular. Faltou voto lulista para que o Boulos pudesse chegar com mais força ao fim desse primeiro turno. Mostra que a esquerda ainda é muito dependente da figura do presidente Lula. Lula ganhou a eleição em 2022 na capital paulista, mas não conseguiu transferir todos os votos para o Guilherme Boulos. As primeiras pesquisas de segundo turno mostram um quadro que está mais ou menos assim, segundo o Datafolha. São Paulo, Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, é favorito contra Boulos do PSOL, que tem o apoio do Lula. Em Belo Horizonte, o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, do Kassab, mais uma vez aí, tá na frente, na pesquisa de segundo turno, do bolsonarista Bruno Engler. E em Fortaleza, um empate entre André Fernandes, do PL, bolsonarista raiz, e Evandro Leitão, do PT. Esse é o quadro em 3 das principais capitais aí que terão segundo turno na eleição municipal. Enquanto o país ainda faz esse balanço para saber quem ganhou e quem perdeu, a direita no Congresso, os bolsonaristas, a extrema-direita, já partiu para cima do STF de novo. A Comissão de Constituição e Justiça na Câmara aprovou projetos que limitam os poderes dos ministros do Supremo e já começam a falar abertamente em impeachment para Alexandre Moraes. É um jogo de ameaças e pressões para deixar o STF com medo, eu acho que não vai funcionar, mas a ideia é essa, para arrancar algum tipo de compromisso do STF, porque em breve, logo depois de passada a eleição, a Procuradoria-Geral da República deve denunciar Jair Bolsonaro criminalmente. Então ele corre o risco de enfrentar o processo que vai correr no Supremo. Corre o risco de cadeia, 2025. Então a direita ataca o Supremo para dizer, vamos negociar. Vocês não punem o Jair Bolsonaro de maneira tão pesada e a gente pode não avançar tanto em ataques ao Supremo. Esse é o quadro no Brasil, centrão mais forte, extrema-direita ainda com força, PT e a esquerda com dificuldades para dar sustentação política ao governo do Lula, visando também a eleição de 2026.